Fala galera do Cifra Oculta, estamos aqui com mais uma entrevista, mais um bate-papo para trazer para vocês. Eu estou recebendo aqui o advogado Joel Luiz Costa, que é conhecido por ser um militante antirracista, por defender o abolicionismo penal. Ele recentemente inaugurou uma fundação, um instituto, com o nome de Instituto Nacional de Defesa da População Negra, além de ser uma pessoa engajada com movimentos na periferia, na favela, e tem uma história de vida bem específica. Então eu queria começar, antes de apresentar o tema no geral, passar para o Joel fazer um pouco da sua própria apresentação e explicar como que você se tornou, Joel, um militante antirracista e abolicionista penal, e como que você articula essas duas coisas? Se foram duas coisas separadas ou você coloca realmente como central a questão de conectar o racismo com todas as discussões do sistema penal e, enfim, todo o trabalho que você faz como advogado criminal contra um viés racista que existe no sistema de justiça. Tá contigo. Opa. Então, meu nome é João Luiz Costa, sou advogado criminal na favela do Jacarezinho, presidente do IDPN, Instituto em Defesa da População Negra. Sou assessor jurídico da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e da Frente Favelas na Luta, além de participar da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do IBPEA, da RAP e da vice-presidência da Comissão de Igualdade Racial da Abracrim. E são algumas das frentes que eu atuo nesse momento. A sua pergunta é no sentido de... acabou que eu ficou um pouco... Muita informação, fui perdendo um pouquinho. Não, eu queria falar assim, o que na sua trajetória te levou a ser agora uma pessoa reconhecida, né? Você tem 60 mil seguidores no Twitter, você já deu várias entrevistas, você vai escrever um livro tratando de antirracismo, tratando do sistema penal, criticando a guerra às drogas e trazendo também sua própria vivência, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas duas coisas, o antirracismo e o antipunitivismo, né? Como você se tornou um militante engajado nessas questões. Olha, algumas perguntas fica meio difícil de responder, no sentido de que é muito mais do que as pessoas leem de mim, né? Então, assim, o que me leva a ter tantos seguidores na internet, como você perguntou, não sei se é o interesse pela minha forma de abordar a temática, ou pela minha vivência, ou se é a minha dedicação, enfim. É uma pergunta aí que eu não sei, acho que é muito mais as pessoas poderiam responder. Eu poderia dizer porque eu sou bom no que eu faço. Também é uma resposta justa e sincera, mas tem muitas outras coisas aí envolvidas. O que eu acho é que realmente desperta o interesse das pessoas Acho que, assim, primeiro de tudo, é a perspectiva do próprio envolvido construir sua narrativa, né? Então, eu, enquanto pessoa preta, favelada, poder construir a minha narrativa da minha história do meu povo. Então, eu não sou nenhum estudioso acadêmico branco que trata a favela como laboratório de ensaio, vai lá, lê, pesquisa, ouve, sai, constrói um texto e, a partir disso, se diz um especialista em favela. Não, eu sei de direito criminal, eu sei de processo penal, eu sei de direitos humanos e tudo mais, e sou um homem favelado, e então eu vou e misturo, digamos, esses dois universos, de modo que construam aí a minha própria epistemologia sobre a situação. Acho que isso é interessante para as pessoas. E, além disso, eu acho que, quando você fala como que eu chego nesse momento, nesse espaço, eu acho que são coisas que se misturam, sabe? A minha trajetória enquanto advogado criminal e a defesa dos direitos humanos, elas são coisas que dialogam ou que vão se comunicar em algum momento. O advogado criminal que não defende direitos humanos, ele está viajando em alguma parte do rolê, assim. Ou está pura e simplesmente mercantilizando a profissão, que por mais que seja uma questão que ocorre, é uma escolha, eu não consigo entender ou perceber a lógica disso, porque a defesa da liberdade do outro é a coisa mais linda que se tem, e ela, quando você
percebe que, né, quando um direito um direito é atingido, todos os demais estão em risco. Quando se defende a liberdade de alguém, você defende a liberdade coletiva. Então, assim, eu não consigo compactuar com uma leitura do advogado de defesa que vise apenas o benefício do seu cliente. Eu acho que é um oportunismo muito barato. Então, para mim, não faz nenhum sentido. Eu sempre recebo essa pergunta, né, de por que a militância, como que chega até isso e tal. E para mim é algo super natural, assim. A minha construção enquanto ente político, que se deu muito no período da pós-graduação em processo penal e garantias fundamentais, ela também foi um momento em que fui me construindo enquanto advogado criminal. Então, as coisas estão sempre caminhando juntos. Eu sempre costumo falar que a minha vida, ela mistura sempre advocacia e militância, militância e advocacia. Então, eu não, às vezes, de modo que às vezes fica difícil eu dizer aonde eu estou militando e onde eu estou efetivamente trabalhando, digamos assim. E para mim isso é muito bacana, porque faz com que eu não encare, não leve um peso para essas ações. Para mim, é tudo parte do meu dia e de quem eu sou. Então, e agora, luta antirracista, cara, eu sou um homem negro, então eu estar vivo eu estar me movimentando na luta antirracista, eu estar ocupando um lugar da branquitude como sistema de justiça, eu estar na luta antirracista. Então, viver para toda e qualquer pessoa preta é um ato político, sobretudo para a gente que vem da favela e consegue sair, não da favela necessariamente, mas sair desses espaços de vulnerabilidade para ocupar um espaço que a branquitude nos tomou historicamente nesse país escravocrata. Nossa, Joel, então, assim, trazendo um pouco aqui para contextualizar a temática que eu quero abordar mais aqui. Primeiro eu quero falar que, enfim, eu já li algumas coisas, algumas entrevistas suas, a gente acabou se conhecendo também pelo Twitter, imagino por causa que a gente encontrou algumas convergências, mas a gente tem vivências diferentes. Eu acho que o interessante é que a gente tem um bate-papo que a gente pode discordar, que pode ser muito informal e que a gente pode se complementar, se contrapor livremente. Mas eu queria começar trazendo a temática da guerra às drogas. Teve alguns meses atrás uma figura aí que é um policial antifascista, um policial de esquerda, estava batendo na esquerda porque o que seria o responsável pelo genocídio da população negra não seriam os policiais, mas seriam os traficantes, seria o tráfico, né? Então cria também um ente ontológico chamado o tráfico e acaba fomentando o estereótipo do traficante da periferia, da favela, e não vem junto com a crítica da seletividade estrutural do sistema penal, que não vem com a construção do estereótipo do traficante. É o da favela, mas não o do centro, não o de classe média, não o rico, não aquele que trabalha Delivery. Desde o delivery, né? Então, a gente tem isso é uma questão dos últimos anos, né? Então, você tem delivery de WhatsApp que distribui drogas nos principais centros urbanos e vira e mexe isso é pego, mas a questão no geral, quem é o alvo de uma política repressiva? O delivery de WhatsApp é uma questão recente. O delivery do asfalto ele é uma questão que já está de décadas. Isso. Queria dizer realmente essa coisa, como eles conseguiram utilizar de um aplicativo que está na rotina, mas de certa forma simplificaram esse aspecto de toda a cadeia de produção e distribuição e consumo de drogas. Mas, enfim, eu queria trazer essa questão da seletividade e do debate sobre a questão do tráfico, porque quando às vezes a esquerda vai tratar sobre a questão do tráfico, eu acho que é muito importante a gente fazer uma distinção, porque são diferentes grupos, são diferentes classes, são pessoas com diferentes construções raciais, com diferentes vulnerabilidades ao poder punitivo, que se engajam nessa atividade. Mas a repressão é quase que exclusivamente, salvo casos excepcionais que vão para a mídia, e às vezes podem distorcer a nossa percepção de que na prática existe uma democracia racial dentro do sistema penal. Então, por isso que eu estava querendo tratar da questão do antirracismo, porque é a questão de ler o sistema penal, interpretar o sistema penal, sem tratar, como foi tratado por muitas décadas, a questão racial
meramente como secundária, mas algo que funda o sistema penal desde os seus primórdios, né? Desde a polícia, primeiras funções do cárcere, qual é a sua clientela profissional. Mas acontece que você mesmo tem uma vivência com isso, porque seu pai foi traficante, e você narra como foi importante na sua vivência que seu pai utilizasse desse trabalho ilegal, criminalizado, para acessar direitos sociais que são negados para a maioria da população, sobretudo a população racializada. E eu já vi você sendo muito atacado também por isso, que pode colocar que não, na verdade você está criando desculpas ou justificativas para um comportamento que eles querem demonizar, mas sempre demoniza essa figura do traficante, o traficante negro, e não outros traficantes. Né? A gente até viu um caso muito recente do traficante de animais, que está sempre sendo colocado na mídia como um estudante de medicina veterinária, suspeito de tráfico e maus tratos. Então a gente tem muito essa coisa que a gente vive, inclusive, batendo no Twitter, né? Como as manchetes, recorrentemente, elas martelam essa divisão. Quando o suspeito é negro, já está com um traficante. Quando o suspeito é branco, aí sim é suspeito. Mas o que eu ia falar também é que quando a gente vai tratar de a questão do tráfico, quando a gente faz a separação, a gente pode ver que existem diferentes abordagens. Porque uma coisa é realmente a pessoa de classe média, ou da classe dominante mesmo, que se engaja no tráfico para ter lucros exorbitantes, e outra coisa é a realidade de várias periferias que estão reiteradamente subordinadas a não ter devida educação, não ter cidadania plena, né? Então, a tal da democracia, que tem um pouco mais de 30 anos aí, da redemocratização, ela não chegou. Mas quando a gente vai tratar desse tipo de, geralmente, jovens que vão entrar no tráfico, a gente vê, tem pesquisas também que mostram, que a justificativa, o motivador, geralmente na questão de ajudar a renda da família. E como há também um monte de ciclos viciosos, né? Então, por causa da superexploração do trabalho, por causa dos baixos salários, você tem um incentivo que essas pessoas acabem... algumas pessoas, né? Porque a gente também não quer cair numa visão determinista que vai falar que não, todo mundo a preferia por não ter cidadania, é criminoso em potencial, que é outra coisa perigosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sim pautar que uma política alternativa emancipatória, ela não tem que ser repressiva. Ela tem que ser justamente para garantir os direitos que são negados, e com isso você vai desestimular que algumas pessoas que estão entrando no tráfico, na verdade, para ajudar sua família, para lidar com algum drama pessoal, não precisem disso, porque existem alternativas listas para a questão social, para uma busca de prestígio também, enfim, se dar bem na vida. E, enfim, tem pesquisas que mostram que muitas pessoas, muitos jovens entram para ganhar dinheiro, mas já pensam na saída. Já estão pensando em ganhar um dinheirinho, acumular um dinheirinho, mas talvez investir depois, pagar sua própria faculdade e se entregar melhor no mercado de trabalho. Como é que você vê essa confluência? Eu sei que eu falo de muitas coisas, tenho que trazer muitas coisas, mas como você vê essa confluência no debate que a gente faz sobre a questão da guerra às drogas, levando em conta a seletividade do sistema penal, e como a gente tem que ter algumas respostas na direção de uma prevenção criminal, que não seja repressiva, que seja, na verdade, pautada na garantia de direitos. Realmente, você trouxe bastante fatores, e aí eu vou tentar responder sem ser vago, mas também aproveitando, né, da pluralidade da pergunta. Eu acho que, no primeiro momento, numa análise um pouco mais sociológica, digamos assim, da guerra às drogas, eu acho que a gente está muito atrasado. E aí, a gente está muito atrasado no debate de construir alternativas, porque a gente está muito atrasado no debate na possibilidade de construir o debate. E aí eu vou tentar explicar um pouco mais, que é entender que a gente tem, historicamente, um grupo construindo a produção de conteúdo, pesquisas e científicas desse país.
né? Então, você até fala um pouco sobre isso no capítulo, né, 33.2, né, o ponto 1 do livro, e aí a gente tem, eu comprei hoje um livro do Gessé Souza que fala muito sobre isso, né, que é a tolice da inteligência, né, como um país se deixa manipular pela elite, como a gente tem uma elite branca, e como essa elite pauta a construção de conteúdo, e esse fato de só esse grupo pautar, faz com que a gente construa uma soluções esquizofrênicas, porque a gente não consegue enxergar a totalidade da problemática. E aí, dialogando com o que a Cida Bento diz no Pacto Narcísico da Branquitude, mas uma fala da Djamila, que ela é muito assertiva ao dizer que o Pacto Narcísico da Branquitude produz um país medíocre, porque é impossível você pensar que apenas um grupo racial, em que pesa essa branquitude se veja como universalidade, não é, brancos também é um grupo racial, essa branquitude racial, só ela tem a capacidade de produzir conteúdo para explicar o país. Isso não faz nenhum sentido, não é? O que existe é uma confluência de fatores e privilégios e estruturas de poder e econômica que monopolizam esses espaços para que somente essa branquitude possa dominá-lo. E onde eu quero chegar é que a partir desse momento, que somente uma branquitude, somente um grupo domine esses espaços, a construção dessas soluções ela é defasada, porque ignora um conjunto de fatores extremamente significativos. Por isso que E aí eu quero dizer que... Por que eu acho que a gente está muito atrasado no debate sobre drogas? E aí não só o debate penal e processual penal, ou no debate do que para que serve efetivamente a lei de drogas, enquanto cheque em branco de controle de corpos pretos e seu papel histórico de controle de uma massa dos excluídos e dos renegados, a quem é oferecida apenas uma cidadania negativa, como diz a Vera Malaguti. Para além disso, é entender que a gente não tem conteúdos, digamos, minimamente suficiente para explicar para todo o... E eu apertei alguma coisa que saiu minha tela. Você me ouve? Tá tudo normal aqui. Ah, tá. Só minimizei. Para explicar para todo um tecido social do asfalto, digamos assim, o peso do que é ser envolvido com comércio varejista de drogas numa favela. E aí, o que é interessante e o que é necessário de tudo isso? No Rio de Janeiro, a gente tem uma estimativa de 2 milhões de pessoas vivendo nas favelas, de uma cidade que tem 7 milhões e meio de habitantes. Se você juntar todas as favelas do Rio de Janeiro, a gente tem uma população que só ficaria em sétimo dentre todas as capitais do Brasil. Então, a gente só tem 6 ou 7 capitais que têm um contingente populacional maior do que as favelas do Rio de Janeiro somadas. A questão é, a gente não vai acabar com o tráfico de drogas, obviamente, por uma política apenas repressiva, por um proibicionismo, isso não vai, já está posto, mas a gente também não vai acabar lendo o tráfico de drogas apenas como um mercado de trabalho. Isso é uma questão que eu observo bastante e que eu gostaria muito de me debruçar sobre isso em algum momento, que é a gente entender, e aí guarda bem o que eu te falei com relação à branquitude que está ocupando esse espaço, é a gente entender o peso do que é ser envolvido com o comércio varejista de drogas na estrutura social de uma favela. E aí eu digo o seguinte, eu sempre costumo dizer que para mim a favela é um organismo social à parte. A minha favela tem em torno de 50 mil pessoas, em que a favela tem um dono, o dono do morro, tem um gerente, que é o braço direito do cara, tem vários gerentes, depois desse primeiro gerente, e tem as outras bocas, que são, né, algumas autônomas, e todos os moleques envolvidos no comércio varejista. Todos esses caras, porque 99% deles são homens, Pés de Jacarezinho tinha uma senhora que era proprietária de uma boca há um tempo atrás, todos esses caras, eles têm um peso na estrutura social da favela. Para além da questão financeira e do dinheiro que eles ganham, que eles fazem girar, porque eles ganham e gastam no mesmo local, eles também são... eles ditam as regras, eles constroem novas regras, eles resolvem conflitos. E aí, para além... Eu não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado, se a resolução de conflito é melhor ou pior do que o judiciário, em que pese eu acho que é muito mais confiável do que muito juiz branco a resolução de algumas posições na boca. A questão é, eles fazem isso. E aí, eles têm um peso da influência, de tipo, porra, arrumar emprego, um trampo,
arrumar emprego numa clínica da família, direcionar apartamento, Minha Casa Minha Vida. Isso rola pra caralho, essa influência. Eles têm um peso de poder fechar uma rua para fazer uma festa de um filho, de um sobrinho. Eles têm um peso de entrar de graça num baile funk quando é fechado na quadra da escola de samba. Todo esse conjunto de fatores que a branquitude nunca vai conseguir enxergar enquanto usa a favela de tubo de ensaio, e quando a gente não permite que esses próprios favelados construam a sua narrativa do que é efetivamente viver na favela, a gente nunca vai alcançar essa totalidade do que é para o moleque entrar no comércio varejista. E a gente achar que é só dinheiro é muito pouco. É muito pouco, a gente nunca vai conseguir construir uma solução realmente efetiva. Porque é dinheiro também, mas é dinheiro, é ódio acumulado da polícia que dá tapa na cara dos moleques desde os 10 anos, é a sensação de nada a perder, é uma estrutura familiar que nunca existiu, de um abandono paterno, de uma mãe que trabalha o dia inteiro para poder botar comida dentro de casa, de um moleque que é criado pelos vizinhos do beco, e a possibilidade, e aí uma coisa importante, que é o que eu falei antes, a possibilidade dele ser alguém na estrutura social. Porque quando ele está na boca de fumo, ele não está só ganhando R$ 700 por semana ou mais. Ele tem poder, influência e respeito, que, dentro de toda uma estrutura capitalista, é basicamente o que as pessoas procuram. Eu falo muito disso no texto do meu pai, aliás, no texto autobiográfico que eu escrevi para o Intercept. É entender que, dentro da estrutura capitalista, as pessoas procuram dinheiro, poder e influência. E ao entrar no comércio varejista, o cara consegue isso, sem precisar fazer faculdade, sem precisar ser pisado por gerente, por gestor, por estágio fudido, caralho, sem precisar, sabe, de indicação, simplesmente ele vai lá, planta na boca, fica um tempo, olheiro, vapor, gerente, o que for. Ele vai subindo ali, óbvio, com todas as dificuldades do trabalho, mas é uma possibilidade real que um jovem negro que não tem pai, que não tem uma política minimamente assistencialista do governo, que não tem possibilidade de construir sua própria história, ele não vai alcançar esse poder, não só financeiro, mas também social, via mercado de trabalho lícito. Então, todas essas informações, que em regra não são debatidas, faz com que, na minha leitura, e eu posso estar equivocado, obviamente, mas é uma abordagem própria, que a gente está muito atrasado na possibilidade de efetivamente construir alguma alternativa que realmente faça com que a gente possa disputar esses jovens com o comércio varejista. Sabe qual é? E, para além disso, a questão do que é a guerra às drogas, um remédio que mata mais do que a doença, e a gente sabe muito bem do que vale, para que serve, porque funciona a guerra às drogas no Brasil, num país que historicamente se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, né? Sendo a guerra às drogas nada mais do que o atual mecanismo legal utilizado pelo Estado brasileiro, um Estado racista, classista e misógino, para controlar grupos específicos a quem é dada a cidadania negativa que eu já mencionei. Então, é basicamente um instrumento para fazer legalmente uma política extremamente higienista e racista, mas que já foi feito de outras maneiras ao longo desses 520 anos de Brasil. Sensacional, Joel. Joel, o que você falou agora, eu fiquei pensando na questão de novo, como pode ser muito violento e reducionista falar que a questão é meramente dinheiro. As pessoas não têm dinheiro, logo elas precisam ir para o tráfico ou para outros crimes, né? Então, isso é um problema que a gente precisa ter muito cuidado de não reforçar uma visão de criminalizar a pobreza. Então, os pobres são mais propensos ao crime. Por isso que eu acho muito importante, assim, eu trabalho principalmente com criminologia marxista. E eu acho que, por exemplo, eu estudei MBL no mestrado, então estava tentando entender o discurso da direita sobre a política criminal. E vem muito na questão de falar que, olha, para a esquerda, todo bandido é vítima da sociedade. Todo bandido é oprimido e por isso que vira criminoso. Então eles estão querendo defender as pessoas, estão defendendo a impunidade, e, enfim, colocam que existe um projeto político em cima disso. Tem trecho do Olavo de Carvalho falando que os criminosos são os revolucionários, são a classe revolucionária, segundo Herbert Marcuse. Distorcendo totalmente o que o Marcuse falava. Mas a questão eu acho que é muito importante para a esquerda retomar uma certa agressividade e colocar a direita na defensiva. Então, eu acho que falta uma certa condenação, não é nem um termo, mas uma certa crítica mais contundente
da criminalidade das pessoas brancas, da criminalidade das pessoas com dinheiro, classe média, classe alta, burguesia, pequena burguesia, que se envolvem em crimes. A gente chega a ter acesso a uma parcela dela pela mídia, mas a gente não costuma olhar se aquilo que apareceu na mídia culminou numa condenação ou culminou numa sentença prisional. Porque se a gente for até aí, a gente vai ver que praticamente ninguém cumpre pena. A gente está num país em que uma mulher nazista, que nem a Sarah Winter, ela pode ameaçar matar as pessoas do STF e ela recebe um processo, mas ela recebe uma tornozeleira eletrônica, enquanto 40% da população prisional está presa sem condenação, respondendo em privação de liberdade e durante uma pandemia. Então, Queiroz, a Sarah Winter, elas conseguem gozar dessa impunidade estrutural. Eu acho que se a gente começar a fazer uma crítica da impunidade das classes que sempre foram imunes ou impunes ao sistema penal, a gente consegue afastar esse estereótipo de que a gente está querendo criar pretextos para criminalização. E a gente faz uma separação entre o que é debater. Que sim, existem pessoas racializadas, pessoas pobres, pessoas que moram na periferia, que sim, se engajam em alguns crimes. Pode ser furto, pode ser roubo, pode ser tráfico. Geralmente a gente discute o tráfico porque o tráfico é complexo e vasto contingente das pessoas que são criminalizadas sequer estavam numa posição hierárquica intermediária, ou muito mais do topo, né? Mas a gente ainda tem umas concepções muito distorcidas, que é ver o dono do morro, entre aspas, como o topo da hierarquia do tráfico. Quando pelo menos eu penso que essa pessoa, na verdade, tá realmente no intermediário aquém do topo. Porque o topo vão estar empresários, vão estar banqueiros, vão estar, às vezes, juízes, promotores, pessoas que são fundamentais nas redes para que o tráfico consiga funcionar plenamente, mesmo ele sendo criminalizado, mas a gente coloca toda a visão, a mídia quer colocar toda a visão sobre aqueles que são vistos na favela e desconsideram como você tem que ter toda uma cadeia, por exemplo, sofisticada de tráfico de armas, que é uma coisa que praticamente não é discutida também no Brasil. Se coloca muita ênfase no tráfico de drogas, não no tráfico de armas. Mas a partir da discussão sobre o tráfico, a gente pode trazer também esses fatores socioeconômicos. Porque para a direita não existe nenhum fator socioeconômico que possa ser visto como um incentivo para algumas atividades criminais. E eu acho importante contrapor isso. Eu queria saber se você concorda com a linha que eu estou tentando seguir aqui. Porque eu acho que para a direita é simplesmente uma questão de caráter, de escolha, de ter Deus no coração, de valores individuais. No pior dos casos, a esquerda cai numa visão determinista, que quer falar, não, as pessoas que são subjugadas, essas pessoas não têm nenhuma outra escolha que não seja entrar no crime. E eu acho que o que a gente tem que bater na tecla é que existe uma autonomia relativa, existe uma autonomia constrangida por fatores socioeconômicos. É importante que a gente sempre traga isso, porque senão, se a gente não traz essa questão de que tem fatores sociais que podem ajudar a fomentar ou prevenir certas atividades criminosas, se a gente não admite isso, a gente acaba caindo numa visão que não, então é tudo escolha, basta responsabilizar individualmente as pessoas que se engajam com criminalidade X ou Y, que a gente vai conseguir resolver. Então, assim, eu acho que eu vou na mesma linha de você. A questão é bater na questão que tem fatores socioeconômicos, como você falou, é dinheiro também, mas tem que analisar também vários fatores mais de subjetividade, mais de laços construídos na periferia, e como você disse, né, que a própria periferia narre sobre isso, porque a própria branquitude vai entender muito melhor quando houver condições disso acontecer. Mas, por exemplo, eu tava lendo recentemente esse livro aqui, ó, do Luiz Eduardo Soares, o Desmilitarizar, porque ele vai um pouco mais nessa linha, que aí eu acho que pode ser um outro vício, Joel. Eu só vou comentar mais isso e passar a bola para você. Porque eu já acho que o Luiz Eduardo Soares, ele peca num certo idealismo, num certo subjetivismo,
de que ele acaba dando muito mais peso para os fatores psicológicos de busca de prestígio e expressão, reconhecimento, e eu acho que ele acaba deixando de lado quão é importante a gente bater na questão da dominação material. Como tem pessoas que estão superexplorando outras, relegando elas a uma marginalização, e é um ciclo vicioso que as famílias periféricas elas não têm condições de se integrar ao mercado de trabalho e ascender de classe em uma geração. Pelo contrário, o Brasil é um dos países mais desiguais em que mais gerações demorariam para sair de uma renda básica para uma renda muito mais alta. Isso se reproduz por causa que os filhos vão ser incentivados a entrar no mercado de trabalho precocemente, a não valorizar tanto a educação que já é precária. E aí essa pessoa, quando ela fosse realmente integrar, quando ela for um jovem adulto, se integrar ao mercado de trabalho, ela não vai conseguir coisas além de um salário de miséria e o que você mesmo apontou, uma humilhação na jornada de trabalho por parte de patrões abusivos, que é uma coisa extremamente comum. Então essas pessoas vendo que tem uma forma mais rápida de conquistar tanto essa questão do reconhecimento, do estágio, do status, do prestígio, da moral que tem na sua própria comunidade, como isso muda todas as relações e ainda tem um retorno financeiro rápido. Isso não é dizer que o bandido é vítima na sociedade, isso é reconhecer que existe uma escolha racional aí. Existe um incentivo sistêmico que o Estado, ao não garantir os direitos sociais, faz para estimular a criminalidade. Então, se a gente quer realmente... Eu acho que essa é outra coisa importante. A gente é antipunitivista, mas eu acho que é importante, para quem é antipunitivista, também trazer junto um discurso crítico e que proponha uma via de redução da criminalidade. Eu só vejo que essa é possível. A gente realmente trazer uma discussão sobre fatores socioeconômicos, fatores subjetivos e dar uma alternativa de política criminal que não seja essa que a gente tem, que é individualista, que quer só responsabilizar os indivíduos por terem optados pelo crime, como se fosse uma escolha que uma pessoa como eu teria, né? E eu acho que eu vou concluir com isso. É o que eu estava falando anteriormente. Porque, de fato, quando você vai analisar a questão da entrada na criminalidade de pessoas de classe média e de pessoas de classe alta, não existem fatores socioeconômicos que estão constrangindo essas pessoas ao crime. Então, é uma coisa que eu até defendo também na minha citação, uma das coisas mais polêmicas que eu defendo, que é uma ideia de que o campo antipunitivista poderia empregar uma tática de inversão punitiva, que vamos focar numa despenalização ampla para os grupos subalternos e, sobretudo, para os crimes de baixa danosidade e focar, tentar disputar a demanda punitiva que existe na sociedade e é distorcida pela ideologia punitiva para focar no jovem da periferia. Vamos tentar disputar isso para focar nos grandes criminosos, para focar naqueles que, de fato, não tem nenhum fator socioeconômico que pode atenuar a escolha em se engajar em uma atividade criminosa que prejudica tantos, né? Então, eu sempre dou o exemplo da Samarco, em que os empresários sabiam da possibilidade do rompimento da barragem e, por uma questão de ganância material, eles deixaram centenas de pessoas serem assassinadas e ninguém nunca foi preso por isso. Então, eu acho que quando a gente traz casos como esse, a gente pode tentar disputar uma demanda punitiva para uma coisa que possa ser transformadora, para uma força que seja antissistêmica e que guie a gente para outro tipo de política. Cara, então, só você ver por quantos assuntos você flutuou para poder construir esse raciocínio, demonstra que não dá para a gente chegar a uma solução apenas por um diálogo academicista de um tema específico, de uma matéria específica. E, sobretudo, a partir do ponto em que eu concordo muito, que toda pergunta difícil tem uma resposta fácil e errada. E a direita se vale muito dessas respostas fáceis, desses bordões, que é muito simples, né? Você não precisa refletir, você não precisa construir. E eu acho que por exemplo, para dissecar essa sua fala e responder ela na sua totalidade, precisaria de um advogado, de um historiador, de um sociólogo, de uma pesquisadora, de uma professora, porque, assim, se a gente vai debater a entrada do jovem negro no comércio varejista, a gente vai debater desde a violência, ao abandono paterno, a falta de estrutura familiar, a violência do espaço escolar
e por isso a evasão escolar masculina, que ela é muito maior do que a feminina dentro da população negra, e aí a falta de estrutura do Estado para, né, a pessoa possibilitar estudar e entrar no mercado de trabalho normal, a chegar na escolha efetiva pelo tráfico como forte subsistência. E aí tem uma pesquisa do Observatório de Favelas, que é de 2018, que apontou que 62% dos jovens que entraram no tráfico entraram para ajudar a família financeiramente. Então, se foi buscado tudo isso. E aí, mas eu acho que a pessoa mais importante de todo esse debate seria o historiador, para explicar para a sociedade como que se dá o processo de construção das favelas. Porque ali está a origem de todo o problema na minha leitura. Acho que depois, né, absolutamente, da família estruturada, e aí eu acho que é o maior privilégio que a gente pode ter, que é uma família estruturada, com pai e mãe juntos ali, construindo, ou que não juntos dentro debaixo da mesma casa, mas sempre em sintonia para construir esse jovem, mas entender o quanto fatores históricos de abandono desse grupo vai digamos, ajudar ou ter a sua influência em escolhas, que é isso, são fatores socioeconômicos, como você traz muito bem, e que também tem a subjetividade do ser. Então é foda a gente traçar uma resposta que vai abraçar todo mundo. É muito complicado isso. Eu vejo muito que isso é uma demanda do ser humano, né? Eu vejo muito isso no Twitter também. As pessoas querem construir uma regra que alcance todos os homens negros. E a gente quer debater a população negra, então tem muito disso, quer debater a solidão da mulher negra e a solidão do homem negro, e querer dizer quem tá mais só, e quem pode escolher e quem não pode, que o homem negro é hipervalorizado, é hipersexualizado, enquanto a mulher negra ela é abandonada, e que em cima disso dá para traçar uma verdade única. E não dá. A minha leitura é que não dá. A gente tem que trabalhar, a gente pode, obviamente, deve construir, né, pesquisas e linhas e soluções coletivas, obviamente, mas sempre trabalhando com a subjetividade de cada ser, respeitando a subjetividade de cada ser e os atravessamentos. E aí, quando tu fala tipo, de critérios socioeconômicos e que a gente tem muito essa leitura de uma direita que criminaliza as escolhas e uma esquerda e quer dizer que é sistema, e como que a gente fica... Cara, primeiro, a gente precisa, e eu gosto muito de falar sobre isso, é que a gente precisa analisar o Brasil para além de um frame, para além de uma foto, e analisar todo o contexto histórico desse país. E aí, quando a gente fala que o criminoso é a culpa da sociedade, por mais que é uma assertiva que a gente possa problematizar e trazer várias questões aqui que joguem contra, mas entender, por exemplo, como é o processo de construção de uma favela no Rio de Janeiro, é você culpar o Estado por tudo que acontece depois. Entender o que é o projeto de higienização histórica que o Rio de Janeiro vive. E aí, desde da virada do século XX para o século XIX para o século XX, ali 1908, 1910, 1920, em que um processo de higienização acabou com todos os antigos cabeça de porco, né, que eram as habitações coletivas e precarizadas da época, que ficavam ali na região central, em que as pessoas foram retiradas, né, enviadas para a parte distante da cidade, para que ali fossem construídas as grandes avenidas, que na verdade é a Avenida Presidente Vargas, né, que é a principal avenida do centro da cidade, que tem mais ou menos 8 faixas, então são avenidas largas pra caralho. E ali ficavam uma população que morava e trabalhava naquela região, e que foi removida dali e jogada para os extremos da cidade, tal qual Eduardo Paz fez na época dos grandes eventos entre sobretudo 2008 a 2010 e 2012. Então, todas essas políticas do Estado de exclusão dessa população, que empurra ela para territórios distantes do centro econômico da cidade, e que não só empurra e retira, mas também ao jogar aquele grupo naquele território específico, não vai lá tratar daquele grupo, não constrói medidas de, né, acesso de água, esgoto, acesso, linha de trem, linha de ônibus. Não à toa a Zona Norte ela cresce em volta da linha do trem, que não é uma obra do Brasil, digamos, recente, né? A linha do trem do Rio, ela basicamente foi construída por Dom Pedro II,
na sua expansão, e depois, tipo, acabou, tá ligado? Você não tem uma continuação não tem uma continuação no sentido de que eu quero dizer que não há um processo racional do Estado, digamos, contemporâneo, do Estado pós-proclamação da República, de de construir vias de acesso para essa população que já foi excluída, para que ela possa acessar o centro. Não, o que tem de acesso ao centro é o que já existia com outros interesses, sabe? E aí as pessoas foram se, né, alocando ali perto sobretudo da supervia, que ela vai invadindo a Zona Norte, sentido Santa Cruz, Bangu, Paracambi, Japeri e tudo mais. Então, assim, todas essas confluências de fatores é muito interessante para a gente poder pensar como que a gente chega nessa estrutura de que para um jovem negro é mais interessante arriscar a vida no tráfico do que seria apostar no mercado formal de trabalho, disputar uma vaga e fazer uma entrevista de emprego. Então, assim, e aí as pessoas querem sempre buscar no direito penal a resposta para nossas demandas sociais, sendo que o direito penal nunca vai ser e nunca irá trazer, nunca será um instrumento de que a gente possa construir uma alternativa, uma saída para resolver problemas que são históricos do projeto de construção desse país, né? O que temos no Brasil não é um desvio de rota, é a própria rota. Quando você fala que é um país desigual, e aí você trouxe essa reportagem que você mandou hoje, eu já tinha lido ela um tempo atrás, da BBC, de como uma pessoa que nasce na periferia ou numa família fodida, qual a dificuldade dela de alcançar subir na estrutura social. Isso é um conjunto de fatores que trabalham para isso. Então, não são fatores aleatórios, são fatores muito bem determinados e muito bem desejados a partir de uma elite que determina esse país e constrói, né, à medida dos seus interesses, quem vai estar aonde, sabe? À medida de que, a partir do ponto em que você exclui a população preta de disputar determinadas vagas de trabalho, de academia, de faculdade e tudo mais, o que você possibilita é fazer com que a população branca e os desejados possam disputar apenas entre si essas vagas. Então, é a manutenção de privilégios que vai, aí, como já citei, a Djamila, construir esse projeto medíocre de país, porque, né, é impensável que só eles possam ocupar essas cadeiras e esses espaços. Então, como diria o... Caralho, me fugiu do poeta, o Brasil tem um grande passado pela frente, né? Sérgio Vaz? Não é o Sérgio Vaz, não, já é falecido ele, eu vou lembrar o nome dele até o final. O Sérgio Vaz também nossa, ele é referência total. E aí, mas aí você fala também da questão de como o empresário não vai ser preso, ou você fala da Samarco, e tudo isso, é a gente entender o quanto esse sistema de justiça criminal não vai, ou o sistema de justiça como um todo, não vai entregar o que a gente demanda. Porque ele é feito para isso, para entregar isso, né? É isso que ele pode nos oferecer. O que a gente pensa, né? E aí é o Milor Fernandes que fala isso, que o Brasil tem um grande passado pela frente. O grande Milor falecido. O sistema de justiça só vai entregar isso mesmo, porque é para isso que ele é feito. Ele é uma estrutura de manutenção de privilégios. E aí, quando o Luiz Gama dizia que não é do sistema de justiça que vai vir a emancipação do nosso povo, em que pese a gente não vai deixar de usá-lo estrategicamente, e não iremos, é muito isso que ele quer dizer. E interessante que, assim, o Luiz Gama enxergou isso há séculos atrás, um sem número de pessoas pretas já enxergou isso, pessoas pretas faveladas, recém-entradas na academia, já percebem e fazem esse debate, dizendo que não dá para ser reformista na estrutura desse país, em que o nosso debate ele é antirracista, mas também anticapitalista, antipatriarcal e anti-Estado, então a gente tem que enfrentar todos esses demônios, e a esquerda branca ainda não consegue enxergar isso, sabe? E aí vai dizer, isso é apenas uma incapacidade intelectual, ou é mero teatro dessa esquerda branca, que ela vive também da pobreza e da humilhação de outros, sabe? Você precisa da pobreza para que você tenha o defensor da pobreza. Você precisa da violência para que exista o defensor dos violentados.
né? Defensor da pobreza, no caso, defensor dos pobres, melhor dizendo. Então, essa estrutura de país em que tem uma massa pisada, vulnerabilizada da qual se suga, ela gera uma elite econômica que vive desse muito produzido, né? E aí desse 10%, mas ela também gera, para uma branquitude aliada, a possibilidade de viver da defesa desses excluídos, sabe qual é? E na ausência desses excluídos, o que sobra para essa branquitude dita aliada? Então, é entender também até que ponto a falta dessa, digamos, autocrítica é um equívoco estratégico ou é uma estratégia muito bem desenhada, interna, que não vai ser vendida à luz do dia, entende? Então, é necessário também que a gente possa enfrentar esses demônios. E aí eu até deixo como dica o livro da Sueli Carneiro, que é Racismo, Sexismo, e eu posso lembrar depois o nome, acho que é Racismo, Sexismo e Classes, alguma coisa nesse sentido, em que ela traz um paralelo muito interessante entre a direita e a esquerda, e quase demonstrando como duas faces da mesma moeda, né, de quando elas, né, criam estereótipos para a população, né, população vulnerável, população pobre, e a partir disso constrói suas narrativas sem qualquer escuta desse grupo efetivamente atingido. Então, acho que é muito em cima disso, assim, a gente entender que essa pobreza vende para um grupo que capitaliza e vive da produção, mas também rende para um grupo que vive de defender esse grupo pobre, a qual não é dada a possibilidade de construir sua própria narrativa, porque tem um branco aliado construindo a narrativa por nós. Pô, João, o que você está falando aí vai, enfim, eu acho claramente na direção do que a própria Djamila fala do texto dela, do lugar de fala, e uma discussão mais antiga dos pós-coloniais, né, sobre o pós-subalterno falar. E aí eu também, eu recebo a crítica, né, porque eu sou branco, eu sou uma pessoa que está ficando conhecida também por lidar com essas questões, né, do antipunitivismo, outras pautas emancipatórias. E quando eu penso no antipunitivismo, é o que eu fico mais preocupado, porque a questão do cárcere é a forma mais fácil também de você silenciar aquele que você se propõe defensor, né? Por causa que a pessoa não está nem disposta, não existe nenhuma abertura mínima do cárcere para fazer, por exemplo, uma militância antipunitivista pelo desencarceramento em comunhão com as pessoas que estão lá dentro e pegando a demanda diretamente dessas pessoas. Acaba ficando uma coisa mais indireta. Então, por isso tem sido muito importante, ao meu ver, Joel, que, enfim, aumentem o número de coletivos, de movimentos, de frentes antipunitivistas que se articulem com as pessoas que são mais diretamente afetadas, né? Então, como não tem como ter a pessoa presa que se privilegie a participação orgânica de familiares. E geralmente os familiares também estão na situação socioeconômica muito mais precarizada do que os aliados. Porque entre os aliados tem muitas pessoas de classe média, pessoas brancas, pessoas de escolaridade maior, que às vezes muitas vezes na verdade, né, pela minha própria experiência, por ter maior domínio conceitual, de vocabulário, são as pessoas que vão ser mais reconhecidas num debate público e vão ser chamadas para fazer uma fala aqui e acolá. Então, eu acho que essa é uma questão realmente que... Acho que não só mais vocabulário, é também a legitimidade do discurso. Assim como nós, homens, ouvimos muito mais um outro homem falando, ainda que sobre demandas femininas, a branquitude ouve muito mais um branco falando, ainda que sobre demandas que não sejam necessariamente desse grupo. Então, é enfrentar como essa estrutura social ela legitima alguns atores para falar em nome de outros, em que pese não sejam eles efetivamente os atingidos. E aí, eu, quando falo né, falando da questão racial, mas posso falar também da questão de gênero, enquanto já vi quantas vezes, ou quando eu não reparei que eu mesmo já fiz isso, que é repetir a fala de uma mulher
e ter um homem ouvindo e ia concordando enquanto aquela mulher falou, passou batido. Então, assim, a gente enfrentar essa estrutura que legitima o discurso de alguns em detrimento de outros. De acordo, Joel. Mas tem outra coisa aí que você comentou que eu queria talvez fazer a última pergunta, deixar essa como última pergunta antes da gente finalizar. Que é o que você falou assim, muito claramente de uma perspectiva antissistêmica, abolicionista, antirracista, antipatriarcado, anticapitalista. E que não podemos nos dar ao luxo de reproduzir um programa político criminal alternativo que seja reformista. Mas ao mesmo tempo, se eu entendi bem, você fala que a gente pode pensar talvez pensar um uso estratégico. Eu não sei se eu entendi errado, Joel. Mas eu queria Devemos pensar o uso estratégico sem perder do norte, que temos que derrubar e começar de novo. Porque não dá para dialogar com toda essa estrutura. Não dá para suavizar o capital. A gente sabe, eu acredito que você está aí, ao seu lado direito tem uma figura do Marx, você sabe que não dá para humanizar o capital. Eu acredito que você tem a mesma leitura do que eu, de que não dá para humanizar o capital. Assim como não dá para imaginar que teremos um patriarcado do bem que vai botar todos os caras em casa e deixar as mulheres na rua para viver a plenitude. Não vai dar. A gente tem que derrubar, assim como não vamos criar um racismo bacana. Ou racismo reverso que alguns brancos querem inventar que nunca existiu. Então, assim, realmente, não dá para ser reformista com essas estruturas que estão postas. Mas nem por isso a gente vai deixar de ser estratégico no sentido de suavizar ou reduzir os danos, de mudar, traçar, né, trazer algumas mudanças paliativas enquanto construímos uma mudança definitiva. Perfeito, mas o que eu queria ver se você vai concordar ou não é essa questão da inversão punitiva. Porque o que eu falo? Por exemplo, eu estou militando na frente pelo descarceramento. A gente tem uma agenda nacional pelo descarceramento, pela desmilitarização, enfim. A questão é, quando a gente fala em desencarceramento, é comum que a pessoa já venha, tá defendendo bandido, a esquerda ama bandido, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que é relevante a gente, por exemplo, entender uma coisa que era colocada de outra forma algumas décadas atrás, às vezes até recentemente, que é uma visão romântica do criminoso como uma espécie de Robin Hood, justiceiro. Então, a pessoa que comete um crime, ela comete é uma manifestação da luta de classes. Então, assim, é o pobre que rouba o rico com uma forma de compensação e tem que ser elogiado. E é uma visão que já é criticada, eu concordo com essa crítica, que existem muitos, mas muitos crimes intraclasses. Então, quem é a vítima também é o perfil da pessoa subordinada, subalternizada. Então, quando a gente só vem com um discurso pró-direitos da pessoa suspeita e etc., e a gente não foca em um discurso de redução do crime, talvez aí a gente abra uma lacuna que é preenchida por quem vai falar, não, eu vou defender o direito dessa vítima aqui contra o criminoso. Mas eu não estou falando com isso para a gente fazer uma coisa que foi feita nos últimos tempos por parte da esquerda, seja o governo Lula, governo Dilma, candidatura do Ciro Gomes, falas da Manuela Dávila, que tentam disputar o populismo penal com um discurso que também é punitivista, que também vai falar de endurecimento contra o crime. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, por que existe um punitivismo forte no país? Existe uma materialidade para a existência desse punitivismo, que é a própria violência, que é o fato de a gente ter 60 mil homicídios por ano. Então, existindo esse grau de insegurança, existindo esse grau de medo, existindo esse grau de raiva, de ódio, de ressentimento, esses afetos negativos, eu acho que um programa antipunitivista interessante é tentar canalizar esses afetos negativos aos dominadores, aos exploradores, ainda que é necessário colocar a ressalva que você colocou. Não com uma visão ingênua de que a gente vai demandar a inversão punitiva e o legislativo vai autorizar, o judiciário vai autorizar, mas tentar, ao mesmo tempo, falar que esse sistema não é sujeito a reformas e para garantir uma mudança desse sistema de justiça para um que seja realmente de justiça, vai ser necessário um programa radical, revolucionário e que construa do zero um outro aparato de justiça. Então eu acho que são coisas não mutuamente excludentes. Não é falar de inversão punitiva como tática, não é tipo, vamos instrumentalizar o sistema penal a favor dos dominados, oprimidos. Não, eu acho que é uma forma de a gente dialogar, a gente fazer o debate público sobre essa questão,
sem ser visto como defensor de bandido. Pelo contrário, colocando a direita como defensor dos bandidos mais que cometem crimes mais danosos, e que a gente tem sim as principais propostas e alternativas para reduzir o problema do crime e reduzir todos os danos do nosso sistema penal, que não tem nada a ver com garantia de justiça, mas sim de uma reprodução de dominações sociais com muita crueldade, com muita violência, com tortura e coisas do tipo. O que você acha mais ou menos sobre isso? E vamos se encaminhar também para a gente finalizar aqui. Cara, não sei. Eu não sei. Às vezes eu me permito não saber. Mas é isso. O que eu concordo com muita parte do que você disse, e a minha grande preocupação com o populismo penal, além de, né, como a gente vai sair disso. E aí eu fico sempre refletindo um pouco, fazendo parênteses, sempre refletindo um pouco sobre como nesse Brasil pós-Lula, que fez uma parte da população que nunca teve porra nenhuma conseguir consumir, e que você cria uma sociedade capitalista e que a gente é o que a gente tem, e aí você vai... O seu iPhone, ele não é só um iPhone, ele é um pedaço de você na sociedade. As pessoas tiram foto com o telefone em frente ao espelho para mostrar a porra da maçã. Quem nunca viu? Quando eu era mais novo, tinha mais, né? Agora com 32 anos quase, eu vejo poucas pessoas ao meu redor fazendo isso. Mas quando a gente tinha 20, 25, era pra caralho. Mas se pá, as pessoas de 20 anos hoje devem fazer isso. O Brasil é um lugar em que carro é um cartão de visita, né? Dependendo do carro que você tem, vai dizer qual classe você tá. É uma forma de se querer de dizer que, olha, eu tenho dinheiro porque eu tenho um carro tal. Enfim, dentro de toda essa estrutura, como que a gente vai fugir de um punitivismo da sociedade, de um grupo pobre que nunca teve nada e que agora tem e que não quer perder o que tem, sabe? Ele não quer perder o iPhone no ponto de ônibus, porque o iPhone é o que ele tem no mundo, sabe qual é? O Mano Se você tira o iPhone dele, você tira né, a humanidade daquela pessoa. Fala. Não, o Mano Brown fala isso, acho, numa entrevista pro Le Monde ou algum desses, falando que muitas pessoas não tinham nada, começaram a ter, e a partir do momento que você tem, você preocupa com a possibilidade de não ter, de outra pessoa vir lá e pegar. E eu acho que falta essa discussão sobre a realidade de crimes que existem de pessoas na periferia contra pessoas de periferias, e como a gente precisa resolver isso sem ser pelo viés repressivo. Que a gente atenda a demanda da vítima sem cair no viés punitivista. Sim, mas é foda, eu realmente não consigo pensar ainda numa solução. Como a gente vai mostrar para essa pessoa e falar, cara, é só um carro, é só um telefone, e você não pode matar o teu companheiro ou tua companheira por causa de um telefone. E a companheira no sentido, né, de pessoas daquele mesmo espaço. Sabe, isso não faz sentido, isso não é minimamente lógico ou proporcional. Numa estrutura capitalista, e vamos pautar o debate, né, da questão estrutural. Uma estrutura capitalista é que você é o que você tem. Você é o que você tem. Não à toa existe um moletom de R$200, não existe um moletom de R$50, que ambos têm basicamente a mesma estrutura. Então, assim, é entender, e aí eu estou aqui mais como provocador, é entender como a gente vai levar para esse grupo que ele consiga relativizar o bem que ele tem tanta dificuldade em conseguir em detrimento da vida do outro, sabe qual é? É numa estrutura em que matar para roubar um celular é crime, mas né, roubar um celular é crime, matar para recuperar o celular roubado é de boa, tá ok. É legítima defesa de terceiros, tá ligado? Tipo, teve um caso, cara, eu vi uma reportagem, salvo engano, de 2019, de um cara que teve o carro roubado e o celular roubado no sinal, e o cara atropelou o bandido, brother. Atropelou o maluco, jogou o maluco pro alto e recuperou o telefone. E não tinha nenhuma menção na reportagem de que o cara atropelador teria respondido por algum crime. Teria sido feito algum registro com relação a ele. E ele atropelou o cara para recuperar um telefone, sabe? Tipo, mano, isso não tem nenhuma lógica. E aí, isso aqui é isso. Porra, como você vai debater isso? É um debate complicado. E aí, a questão do punitivismo, o que me preocupa muito é realmente fugir dessa ideologia punitivista, dessa esquerda punitiva, como diz Maria Lúcia Caram, e para a gente não reforçar
um padrão da esquerda, da direita, e aí quando eu falo isso é desde o pessoal do Rio que tira foto com Marcelo Bretas, a política encarceradora do governo petista. Não reforçar um padrão de direita, de defender o encarceramento como solução, ou um punitivismo de qualquer classe como solução, e também entendendo na nossa leitura de que a prisão de um branco rico legitima a prisão de 100 pobres. Né, embaixo no discurso de que somos todos iguais. Então, ao mesmo tempo que a gente usa o exemplo do Queiroz sendo solto, e a gente sabe que tem muitos Queiroz por aí, assim como foi com a Adriana Anselmo, quando o Gilmar Mendes possibilitou a prisão domiciliar para ela, salvo engano, ainda em 2018, a gente sabe que também não é só prender o Queiroz, não é só prender a Adriana Anselmo. A Adriana Anselmo é a ex-esposa do ex-governador Sérgio Cabral, para quem não é do Rio. Não é simplesmente pedir. A gente não quer democratizar a injustiça, e é necessário que a gente, enquanto esquerda, sobretudo antipunitivista, mas esquerda como um todo, a gente enfrente isso. A gente não quer democratizar a injustiça. A gente não vai bater palma para Bretas. Sérgio Moro prende Bolsonaro, eu não vou bater palma para Sérgio Moro. Sabe qual é? Então, assim, não é democratizar a injustiça, a gente construir uma outra forma de lidar com as nossas problemáticas sociais, com as nossas dificuldades, com os crimes que são inerentes a uma vida capitalista e desigual economicamente. Crime patrimonial é inerente a uma sociedade que tem acúmulo de patrimônio. Fato. Se você vê uma sociedade capitalista, acúmulo de patrimônio, você vai ter crime patrimonial. Não tem como fugir disso, brother. Não tem como fugir disso. Então, assim, a gente pensar numa lógica só que é isso, a gente tem que fazer um debate muito mais profundo e com tempo, em que as pessoas querem reduzir tudo a 244 caracteres. Aí fica realmente difícil da gente avançar na construção do algo novo. Mas nem por isso a gente vai se deixar levar e criar bordões. É longe disso. Então, minha preocupação é muito nesse sentido de, querendo surfar no hype, né, a gente se deixe levar por uma onda punitivista que vai alcançar um Queiroz da vida, vai alcançar um Lessa, um ponto ou outro, mas a grande massa está ali, segue flutuando em cima do judiciário, fazendo o que quer, porque é isso. Assim como não é o Estado que pauta a política econômica, e sim a política econômica que vai dizer o Estado, o processo político, o judiciário ele é movido por uma estrutura de privilégio que está acima dele, em que essas pessoas dessa elite branca, essa fração que ocupa o Estado e gere o Estado a medida dos seus interesses, mas que por trás tem uma elite econômica que vai ditar as regras, porque quando a Samarco não é punida, quando a Vale consegue empurrar para cá ou para lá uma problemática de um processo que mata centenas de pessoas, em Brumadinho, em Mariana, isso não é simplesmente uma estrutura de interesse, é uma estrutura de capital, sabe, funcionando. Porque os caras conseguem não pagar multa, os caras conseguem empurrar com a barriga, os caras conseguem rolar para frente, sabe? Assim como o MP consegue perder um prazo no processo do Flávio Bolsonaro. É toda essa estrutura de classe, né, influenciando para a atuação do sistema de justiça. E aí a minha leitura é que isso é o sistema de justiça. Isso não é um erro, isso não é um desvio de rota, isso é para que ele foi efetivamente construído. O sistema de justiça, o direito, o sistema judiciário, como um mecanismo de manutenção de privilégios. Às vezes ele vai agir com um empresário ali que não vai ser indiciado porque ele é amigo do delegado e vai tomar um uísque, vai jogar um tênis e vai fazer um churrasco junto, vai, porra, deixa pra lá e tal, e vai conseguir suavizar. E às vezes ele age com o policial que vai pegar uma propina e vai fazer vista grossa para o cara passar, e às vezes ele age como uma Samarco da vida, às vezes ele age como uma Vale da vida, ou às vezes ele age como o ministro Fux colocando a sua filha no 5º constitucional do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aos 36 anos ela virando desembargadora, sem nenhuma vida jurídica que lhe dê condições para tanto. Também é a estrutura de classe, de privilégios e de todo esse processo de famílias e castas e economias e grana, direcionando a atuação do sistema de justiça. Que na minha leitura não é contaminação, na verdade é o seu padrão de atuação. Perfeito, Joel. Então acho que vamos finalizar, a gente passou aqui de 1 hora.
Eu quis fazer, talvez foi difícil para você, né? Fazer esse estilo bem desestruturado, bem livre pra gente ir falando coisas, muitas coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente trata de temas tão complexos. Mas eu também gostei disso, eu pessoalmente gostei muito de ter feito esse bate-papo contigo, porque você deu várias alfinetadas, várias críticas a próprias formas da qual eu me porto. Que, por exemplo, bateu em vários momentos na questão de que não é porque a direita é simplista que a gente tem que rebater ela também com simplismos. Mas eu também não quero ser simplista, mas eu tenho tentado tentar trazer um debate antipunitivista com críticas e também com propostas que sejam o mais simples possíveis e pensando também em desmembrar em etapas, né? E articular essas etapas, articular diferentes iniciativas. Então, focar realmente, o foco abolicionista da militância é, por exemplo, eu acho, ao meu ver, guerra às drogas. Acabar com a guerra às drogas é o primeiro passo. Segundo passo, eu tento pensar na questão do furto. Então, como a gente não pode punir com pena de prisão crimes sem uso de violência. E a gente prende mais pessoas por furto do que por tráfico. Mas, ao mesmo tempo, pra gente não ficar, olha, aquele povo só sabe defender bandido, a gente tentar fazer algum tipo de mediação. E aí eu entro também em contato com essa questão aí da esquerda punitiva. Será que eu estou recaindo na esquerda punitiva por falar sobre uma instrumentalização tática do discurso punitivista? Eu estava vendo esses dias aqui, de ontem para hoje, muita gente falando, sou abolicionista penal, mas não sou contra o linchamento da Sarah Winter. Ou pessoas que estão falando, tipo, o que me dá a esperança de viver é pensar que o Mussolini acabou de cabeça para baixo. Então, mesmo do campo da esquerda, existe uma demanda de retribuição contra os opressores. E eu não sei se é muito positivo a gente colocar no mesmo bojo todo tipo de demanda de retribuição. Seja a retribuição que querem contra a pessoa que é dominada na estrutura social e aquela que é voltada para os dominadores. Eu acho que é bem possível tentar instrumentalizar essa demanda retributiva num viés que não seja meramente legitimador de um sistema penal burguês racista que não é reformável, mas que pode ser uma etapa importante na politização sobre a necessidade de pautar um tipo de reforma estrutural, então despenalizar os dominados, punir os dominantes, mas focando que a gente vai precisar de derrubar, destruir esse Estado e criar um novo tipo de sistema social, que aí entra principalmente, né? A gente não consegue dar algumas fórmulas aqui de como seria. O que a gente quer é que seria construído de baixo para cima, para não ser mais um momento de etapa de modernização conservadora, né? Então as pessoas veem que a sociedade está sofrendo com muitos conflitos, aí vem a elite, faz algumas mudanças para manter as coisas muito próximas de como elas já eram. Cara, muito obrigado. Eu esqueci de novo de passar para mim. Então você apareceu na maior parte da discussão, mas você é bonita, as pessoas vão adorar ficar olhando para sua cara, tá? mas agradeço. Mas foi muito legal para mim fazer esse bate-papo. A gente conversou, acho que até pouco, né, no último mês, 2 meses que a gente se conheceu aí pela internet, mas foi muito bom. Sim, cara, eu tô ainda lendo a sua dissertação e eu quero terminar de ler o livro do... Eu não consigo aprender a pronúncia do nome a Prisões da Miséria. A pronúncia eu chamo de Lacan. Não sei se é isso. Eu também chamo de Lacan. E eu não consegui concluir ainda, mas eu quero muito fazer uma leitura muito detalhada, e depois a gente poderia também marcar um bate-papo para discutir essa obra que parece que ele escreveu sobre o Brasil de semana passada. Né? Mas tem críticas também. Sim, eu não concluí ainda, eu li uma parte, mas é uma parada que dá para a gente sugar e problematizar e provocar muito a partir daquilo ali. Pois é, eu acho que a gente tem muito realmente a ganhar quando a gente faz comparações entre a questão penal e proibicionista nos Estados Unidos e no Brasil. Mas eu também acho que tem muita importação à crítica, de críticas que são válidas para aquele contexto, mas que não são válidas para o nosso contexto, porque a gente nunca teve estado de bem-estar social.
Sim. Então esse giro neoliberal que o Vacan fala, ele vale para a Europa Ocidental, ele vale para a América do Norte, não vale tanto para o Brasil, que nunca teve o paradigma de ressocialização. Sempre foi tortura, sempre foi um projeto genocida. E eu acho que o Vacan... É Ele tá... interessante você falar isso, porque quando eu leio sobre o estado de bem-estar social, eu sempre fico nessa análise, e assim, talvez seja, muito provavelmente possa ser uma falha minha de não ter alcançado conteúdos críticos ainda, mas sempre pensar assim, porra, mas estado de... O Silvio de Almeida tem um vídeo muito bem explicativo em que ele fala do estado de bem-estar social, mas fala de uma maneira mais ampla e genérica. Mas assim, cara, eu não me lembro dessa porra no Brasil, sabe? A minha leitura sempre foi muito essa. Tá, ok, é interessante, pá, a gente tem uma Constituição cidadã, mas que é isso, tem artigo pra caralho, mais de 240, se eu não me engano, mas que muita coisa não entrou em prática, né? Aí você também fala isso na sua dissertação de como, né, alguns artigos mais progressistas nunca foram cumpridos, até como o recorte da taxação de taxa de grandes fortunas. Mas a questão é, para mim, eu realmente fiquei com essa leitura, assim, olha, o Brasil avançou um pouquinho, sobretudo no lulismo, mas aí é um recorte muito específico num partido dito de esquerda progressista, mas digamos, no projeto nacional como um todo, eu não me recordo desse estado de bem-estar social, que é bem falado, mas então, assim, bom, fico feliz de saber que você concorda com a minha opinião, mesmo que indiretamente. Massa. Então é isso, cara, vamos se despedir. Se quiser falar aí onde que as pessoas podem te encontrar, no Twitter, redes sociais no geral, e enfim, comentários finais aí, que a gente conclui. Isso, cara, só agradeço o convite aí, se puder, sempre que precisar, fique à vontade. Parabéns também pela sua dissertação, tô lendo na correria do dia a dia, sobretudo das últimas semanas com o lançamento do Instituto, mas espero terminar em breve e dar um material muito necessário, até com o prefácio do Valois, né, um cara também muito, muito importante para a gente da área criminal. E é isso, assim, a gente tem que seguir fazendo os enfrentamentos que tem que ser feitos, entendendo que a mudança que a gente pauta muito provavelmente não será vista pela nossa geração, mas nem por isso a gente vai perder de norte o que realmente é preciso ser feito. Cara, sei lá, eu sou muito ativo no Twitter e no Instagram, basicamente, ambos têm a mesma roupa, né? JoelLuiz_ADV, e tento fazer uma troca e produzir conteúdo a partir de lá, mas é isso. Também tem o Instituto de Defesa da População Negra, que é o instituto que a gente lançou essa semana, do qual tenho a honra de ser presidente nesse momento. Então, galera, é isso. Como vocês viram, eu optei por não fazer uma live, eu optei por fazer uma gravação para ter mais estabilidade da nossa ligação e colocar também um recurso, que é o recurso imagético, sobre as coisas que a gente cita aqui. Eu acho que fica, às vezes, é melhor porque as pessoas não têm a referência, então eu coloco a referência, e aí vocês vão encontrar aí na descrição também textos e notícias que a gente acabou citando no nosso bate-papo. E por fim, é aquilo que vocês já sabem, né? Então, se vocês gostam do conteúdo aqui do Cifra Oculta, deixem um like, comentem, mandem no grupo de WhatsApp de amigos que podem se interessar por essa discussão. E é isso, cara. E é isso, tem mais vídeo aí sendo preparado para daqui a pouco. E boa sorte para todo mundo, energia, saúde, porque está difícil o Brasil, cada vez mais cruel, mais desesperançoso, mas a gente não pode, como eu falei até no último vídeo, a gente não pode esmorecer, porque se a gente não lutar, quem é que vai? E é como disse o Joel aí, talvez a mudança demore muito, muito tempo, mas a gente não pode... É aquela coisa que o Gramsci fala, né? É o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Então, pensar aí que existem janelas históricas que podem se abrir e que a gente possa fazer alguns avanços estruturais mais rapidamente do que uma visão muito tímida de avanços meramente graduais. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, que é sobre reforma, revolução e essas discussões. É isso, valeu, até a próxima.